que ele bebe? O Lula a gente já sabe, mas o Trump não sei. Deve, se beber café... De acordo com o filme da história dele, ele aprendeu a beber, né? Não sei se é verdade ali o que se retrata, mas parece que ele bebia bem. É verdade, um bom filme, aliás, para se assistir agora. O Edu, o nosso diplomata, Celso Amorim, deu uma entrevista para o Financial Times, que a gente estava tratando com o Sabino aqui no começo, não sei se o Bruno também viu, que ele disse que ele compara os Estados Unidos à União Soviética. O que você acha disso? Olha, eu acho que o Celso Amorim já perdeu a mão faz tempo, né? E eu realmente, de novo, acho que você pega uma fala solta, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais no restante da entrevista, né? Para poder contextualizar e poder dar uma opinião um pouco mais coerente. Em alguns aspectos, pode ser que sim, né? Superpotência, um líder que tem um ego inflamado, muda de opinião conforme as necessidades do momento, enfim, tem várias características que sim, pode ser uma China também, pode ser, né? Eu não vou opinar porque eu preciso ouvir a entrevista inteira para contextualizar. O Sabino diz o seguinte: se fosse a União Soviética, já tinham soltado uma bomba aqui, já tinha resolvido logo o assunto, não tinha tido nenhum tipo de possibilidade de conversa ali. Ô Bruno, fala pra gente um pouquinho assim, na geopolítica, assim, esse mapa da geopolítica. O Brasil está alinhado a que países e os Estados Unidos? A gente está muito de um lado, os Estados Unidos de outro, e em alguns momentos a gente se encontra ali. Só antes de dizer uma coisa, parece que o Celso Amorim está fazendo cosplay do Marco Aurélio Top Garcia, né? Bem lembrado. Foi isso, né? Que coisa impressionante. E um diplomata sempre foi respeitado, né? Virou o Top está fazendo escola, né? Escola. Mas olha, o Brasil, historicamente, o Brasil sempre teve um posicionamento de certo alinhamento com os Estados Unidos. Esse alinhamento ele já foi, a gente teve um período lá no governo Eurico Gaspar Dutra, muitos anos atrás, em que a gente tinha um alinhamento automático, né? Ou seja, era tudo que os Estados Unidos mandavam, a gente fazia, e ótimo, e a nossa política externa caminhava em conjunto absoluto. Isso foi se afastando com o tempo, mas sempre estivemos no mesmo bloco, o chamado bloco do Ocidente, né? Sempre foi assim. A gente teve uma mudança de postura em relação ao mundo no primeiro governo Lula, em que o Brasil começa a se desenvolver no relacionamento com a chamada cooperação Sul-Sul, ou seja, os países que são os países fora. Ao invés de pensar em Ocidente e Oriente, que já não fazia mais muito sentido no mundo naquele momento, a gente começou a falar entre países do primeiro mundo, os emergentes e os terceiro-mundistas, vamos colocar assim. E o Brasil começou a ter um relacionamento de tentar ser líder desse movimento emergente no mundo. Aí vem o relacionamento mais forte dos BRICS, aí vem uma nova composição que o Brasil busca adotar nesse governo Lula, que tem continuidade por um longo período até o final do governo da Dilma, até o seu impeachment, e quando o Temer vence as eleições, não, quando o Temer assume o país, né, depois do impeachment da Dilma, a gente começa a ter um certo reposicionamento nesse jogo, com a entrada do José Serra como ministro das Relações Exteriores, Aloysio Ferreira como ministro das Relações Exteriores, um momento de um certo protagonismo multilateral, mas sem a discussão Sul-Sul. O Brasil volta a atenção aos grandes blocos econômicos e vai para isso. Quando o Bolsonaro assume, há uma mudança absoluta, mas essa mudança absoluta ela não consegue ser colocada tão firme em prática, porque a gente estava vivendo um período de pandemia global, mas é uma ideia de um certo isolacionismo e de relações bilaterais muito pontuais. Isso era o que o governo Bolsonaro defendia.
A volta do Lula, ela é uma volta muito, vamos dizer assim, esquizofrênica do ponto de vista das relações internacionais, porque ao mesmo tempo em que o Lula vem com o discurso de realinhamento dos pactos globais, de um certo multilateralismo, de olhar para a cooperação sul-sul, há uma tentativa de se voltar a ser forte no cenário internacional, dialogando com as superpotências. Mas esse diálogo com as superpotências, ele se esvai completamente quando a gente tem esse processo com os Estados Unidos. Então já se perde. A grande superpotência do mundo, a gente já não tem um relacionamento bom. A gente foca nos BRICS. Esses BRICS são muito multifacetados, com interesses muito próprios. A Rússia tem uma relação com os Estados Unidos que é uma relação próxima, nesse mundo novo, né? O Putin e Trump, até porque as relações elas estão muito menos. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que o Edu deve sofrer com isso, analisando, porque as relações deixaram de ser entre estados, elas viraram relações pessoais, né? É a relação do Lula com o Trump, não é uma relação Brasil e Estados Unidos, é uma loucura isso. É verdade. Do ponto de os atores mudaram, né? E isso está se discutindo, Milley com Trump, não é mais Argentina e Estados Unidos, é muito maluco. Mas tudo isso para dizer, nós estamos num momento em que o Brasil, por mais que tenha saído de volta para o jogo internacional, saiu batendo cabeça. A gente briga com Israel, que foi o Estado que a gente ajudou a reconhecer lá atrás, né? O Oswaldo Aranha foi o cara que assina, né? o Estado de Israel e tudo mais, né? naquele momento, que a gente sempre teve uma relação muito próxima. A gente briga com Israel, defende a Palestina, defende direitos humanos no mundo, mas se alia com o Irã em alguns momentos. É uma coisa esquizofrênica. Não dá para entender para onde está caminhando a diplomacia brasileira. E é uma pena, porque o Itamaraty, por mais que ele fosse muito frágil nas posições internacionais, o Brasil sempre teve pautas internacionais. E essas pautas parece que elas se esvaíram. E a gente está num momento, inclusive, em que uma dessas pautas, que o Brasil sempre foi líder, que foi a questão da sustentabilidade, desde a Rio 92, lá atrás, governo Collor, e a gente recebendo hoje uma COP30, a gente não discuta mais isso, né? O Brasil, que era um grande player da agenda de sustentabilidade, que é uma agenda importante no mundo, a gente deixou de lado, né? Nem isso a gente consegue liderar mais, mesmo recebendo uma COP esse ano. E tendo a ministra Marina Silva, que é uma referência mundial ali no meio ambiente, né? Você quer complementar, Edu? Não, sim, mas acho que isso que o Bruno acabou de comentar, né? É justamente a falta de um plano, de uma estratégia, de uma visão, né? São os discursos, os últimos discursos do Brasil na ONU. Eu imagino que todo mundo começa a pegar o celular e olhar para cima e tal, porque é tão sem pé nem cabeça, né? Tão utópico, tão sem estrutura, tão sem embasamento algum, que você acaba ficando não relevante. Você passa a não ser relevante a ponto de uma Venezuela querer cobrar de você imposto. Ou seja, tá a várzea. Tá todo mundo passando a mão na nossa B, pontinho. Todo mundo entendeu. Bruno, queria te agradecer muito pela sua presença. Edu também, muito obrigada. Achei uma delícia e um privilégio ter vocês dois aqui. E voltem sempre, quando quiserem, estaremos aqui aguardando as ótimas análises de vocês. Obrigado, Andresa, foi um prazer estar contigo, tá dando show aí, hein, como apresentadora. É tudo parente, tá, gente? Prazer estar contigo, Edu, foi muito bom aí trocar essas ideias com vocês e estou à disposição sempre. Edu, faz a caipirinha aí que nós estamos chegando depois do programa, tá? Eu vou fazer, vou te mandar a foto, aí você mostra para as pessoas. Combinado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, se a